A Marvel acabou de lançar um novo teaser do próximo filme dos Vingadores e nós temos algumas coisas a conversar sobre ele, principalmente sobre a possível morte do Thor. E não somente dele nesse vídeo, eu vou falar com você algumas teorias que eu tenho sobre quem vai morrer no próximo filme ou nos próximos filmes dos Vingadores. Fica aqui comigo que esse vídeo tá bem interessante, mas antes, é claro, roda a vinheta. Olá para você que não me conhece, meu nome é Luigi Menezes e aqui a gente fala de filmes, séries, cultura pop no geral. E não tem nada mais cultura pop nos últimos anos do que os filmes da Marvel. O próximo, inclusive, Vingadores Doomsday, ou como está sendo chamado, Vingadores Doutor Destino. Eu achei um pouco estranho esse nome, queria inclusive a sua opinião aqui, o que é que você acha, se deveria mudar, quem sabe para Vingadores Juízo Final. Enfim, nós temos aqui um filme que trará algumas mudanças, inclusive encerramentos para essa nova fase do universo cinematográfico da Marvel. Entre essas mudanças, nós temos um possível desfecho para o Thor. Caso você tenha assistido o teaser, você deve ter percebido o que é que aconteceu, mas se você não assistiu, nesse momento eu vou deixar aqui o teaser rolando de fundo enquanto a gente conversa, beleza? Basicamente, durante esse vídeo, nós temos o Thor fazendo uma espécie de reza ali para Odin, pedindo emprestado os seus poderes mais uma vez, pois ele precisa enfrentar um novo vilão, enfrentar um novo desafio e conseguir resolver esse problema para aí sim voltar para casa, para a sua filha e finalmente descansar. Filha essa que a gente conheceu lá no filme Thor, Amor e Trovão, um filme meio esquecível, mas que apresentou esse novo momento da vida do Thor, se podemos dizer dessa maneira. Inclusive a gente tem alguns detalhes bem interessantes do Thor segurando ali a Rompe-Tormentas, nós temos ele com o cabelo curto que nem no terceiro filme, mas enfim, isso são apenas detalhes. O ponto aqui diz respeito a uma possível morte desse personagem no próximo filme. E por que isso poderia acontecer? Não é de hoje que os filmes da Marvel trazem um certo nível de sacrifícios, principalmente quando envolvem os Vingadores. Se você parar para perceber, a formação ali original dos Vingadores basicamente já foi. Dois deles deram suas vidas em forma de sacrifício para um bem maior, sendo um deles primeiro a Natasha Romanoff, a nossa querida Viúva Negra morreu em Guerra Infinita, e o Tony Stark, a maior morte dos filmes até então, que aconteceu em Vingadores Ultimato. Então não seria de se estranhar que nesse próximo filme mais algum deles fosse de arrasta para poder ajudar o time, acontecer ali um sacrifício para que, enfim, eles pudessem salvar alguém ou alguma causa. Mas por que seria o Thor? Somente porque ele apareceu num trailer? Não é bem assim. O ator que dá vida a esse personagem, o Chris Hemsworth, ele comentou em uma entrevista à Vanity Fair que ele voltaria apenas para cumprir esse personagem, para trazer esse papel novamente, em uma única condição. Na época ele disse que voltaria se fosse para encerrar a história do personagem, a história do Thor, para fechar esse ciclo, digamos assim. É claro que nem sempre essas entrevistas realmente querem dizer alguma coisa. Às vezes o cara diz, eu quero me despedir do personagem, e faz 3 ou 4 filmes a mais. Porém, se o ator já comentou que apenas voltaria para uma despedida, para dar de fato ali um final digno para o seu personagem, e sabendo que nós temos a Jane Foster como a nova Thor, depois desse quarto filme, não seria de se estranhar que o Thor fosse embora, que fosse sacrificado, que morresse por alguma causa. E com a chegada do Doutor Destino, do Robert Downey Jr., não seria de se estranhar que um vilão dessa categoria conseguisse acabar com a vida do Deus do Trovão. Sabendo, inclusive, que Vingadores Doomsday será um filme de despedidas que vai resolver várias pontas soltas e reunir um grande final para essa fase da Marvel, provavelmente teremos mortes significantes. E não somente do Thor, beleza? Eu tenho aqui algumas teorias que eu vou comentar com você agora sobre quem também
deve morrer. Muito provavelmente você já sabe que os X-Men vão participar desse filme também. As teorias são maiores do que nunca, inclusive os indícios apontando aqui e ali que começaram com a venda da Fox para a Disney. Agora nós temos depois também um Deadpool versus Wolverine que uniu esses dois mundos. E não seria de se estranhar que um Doutor Destino que tem essa parada multiversal conseguisse unir ali a galera da Fox, os X-Men originais, com os Vingadores atuais. Entre esses personagens tradicionais ali dos X-Men que possivelmente podem morrer, a minha teoria aponta, por exemplo, para o Professor Xavier, que já apareceu inclusive morrendo ali no filme da Wanda, não o filme da Wanda, o filme do Doutor Estranho com a Wanda. Enfim, é o filme da Wanda basicamente. Mas aquilo era uma espécie de universo paralelo e eu não estranharia se ele de fato aparecesse nesse filme aqui e morresse também. Já que o Professor Xavier representa ali o grande mentor dos X-Men, pelo menos dos X-Men originais, faria sentido essa perda do personagem para abrir um leque de novas possibilidades. Novas possibilidades essas, inclusive, dentro do MCU. E sua morte poderia ser um fator de união entre os X-Men e os Vingadores para combater esse mal maior. Outro personagem desse meio ali dos X-Men que também poderia morrer e faria um certo sentido seria o Magneto. Com a morte desse personagem, nós teríamos ali uma união, inclusive, entre os X-Men e os outros mutantes. Todos os mutantes, no geral, poderiam se unir em uma causa anti-Doutor Destino, facilitando inclusive a união com os Vingadores também, mesmo que eles se estranhassem a princípio. Eu não acharia estranho também caso o Homem-Formiga fosse de arrasta nesse filme também. Tanto por essa pegada de passar a tocha para a próxima geração, no caso seria a Cassie Lang provavelmente, que seguraria esse manto, mas também pelo fato que o personagem viveu um filme meio tenebroso aí, esse último filme do Homem-Formiga, não sei se você chegou a assistir, mas a gente sabe que não foi uma das melhores fases da Marvel. E para dar um fim digno a esse personagem, eu acredito que faria sentido, até daria um peso ali emocional para a história. Um outro personagem que pode morrer, não nesse filme talvez, mas no próximo, em Guerras Secretas, seria o Loki. Embora eu ache um pouco mais difícil, tendo em vista todos os acontecimentos envolvendo ele, até envolvendo as séries e tudo mais, eu acredito que seria um clímax e um final épico para um personagem que foi apresentado pra gente desde o início do MCU e que com a morte talvez do Thor também faria sentido ali uma morte com o Loki, alguma coisa ali encaixaria com a morte desses dois ou de um dos dois. Mas honestamente essas são apenas as minhas teorias, eu queria muito saber a sua opinião, se você acha, o que é que você achou primeiramente desse trailer, se você conseguiu ganhar um certo hype. Eu sei que os filmes da Marvel não estão com essa energia toda que nem antigamente, mas eu confesso que eu gostei desse trailer, eu achei interessante o que é que eles quiseram trazer com essa oração ali do Thor, ele se preparando ali, se ele tá pedindo o poder de Odin, tá sentindo um certo receio do que vem por aí, significa que a coisa será pesada e provavelmente teremos um filme bom, assim espero. Eu quero saber a sua opinião também aqui sobre essas ideias de quem pode morrer. Eu tenho essas teorias, mas pode ser que nenhuma delas se cumpra, como pode ser que todas aconteçam. Quero saber se você acha que eles também morrerão, ou se serão outros personagens, ou se nenhum vai morrer, isso daqui virou Stranger Things. Enfim, me conta aqui embaixo nos comentários. Só não se esquece de se inscrever no canal e eu espero você, como sempre, no próximo vídeo, porque esse vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau!